Um cavalo fraco e doente foi deixado de lado por todos em um leilão, mas uma garota viu algo especial nele e decidiu comprá-lo. Anos depois, eles se tornaram campeões, e o que os homens que o rejeitaram fizeram vai te surpreender. O sol do meio-dia brilhava forte nas tábuas empoeiradas dos currais. O leilão estava a todo vapor, com um desfile constante de cavalos de diferentes ranchos. Os compradores, usando chapéus de aba larga e botas de couro brilhante, caminhavam com firmeza entre os currais, avaliando cada animal. Alguns anotavam em cadernos, enquanto outros conversavam em voz baixa, apontando para os cavalos que queriam comprar. O barulho se misturava ao relinchar dos cavalos e ao som das correntes. Sempre que um dos cavalos mais bonitos entrava na área de exibição, as conversas paravam e os olhos da multidão brilhavam de desejo. Olhem aquele pelo, dizia um. Esse tem força nas patas, dizia outro. Mas em um canto esquecido havia um curral que parecia invisível. Dentro dele, um cavalo magro estava parado, com a cabeça baixa e o pelo sujo de poeira. Suas costelas eram visíveis, e suas patas finas mal sustentavam seu corpo. Os homens passavam sem olhar, alguns rindo. Esse não tem jeito, disse um, balançando a cabeça. Nem para puxar uma carroça serve. Devem tê-lo trazido por pena. Melhor levá-lo direto para o abatedouro, zombou outro. O cavalo não reagiu. Seu olhar, vazio e opaco, não mostrava medo, mas uma resignação silenciosa. Parecia acostumado a ser ignorado, a não ser visto como algo valioso. Entre a multidão, uma jovem se aproximou com determinação. Helena, com cabelo castanho preso em uma trança e olhos claros, usava roupas simples, uma camisa branca suja, jeans desgastados e botas de montar que já tinham visto dias melhores. Levava uma pequena bolsa de couro com suas economias, fruto do trabalho no rancho da família. Ela olhou para os cavalos mais bonitos, mas não era isso que procurava. Seu avô, um homem sábio que a ensinou a montar, sempre dizia: não julgue um cavalo pela aparência, olhe além do que os olhos veem. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto caminhava pelos currais. Ao chegar ao canto esquecido, parou. Seu olhar se fixou no cavalo magro. Algo na postura dele, como se soubesse que ninguém apostaria nele, chamou sua atenção. Ela se aproximou lentamente, ignorando os comentários zombeteiros. O que você está fazendo aqui, garoto? Murmurou, apoiando as mãos na cerca. O cavalo mal levantou a cabeça, mas seus olhos se encontraram. Por um momento Helena sentiu um nó no estômago. Não era apenas tristeza o que via. Era uma mistura de resignação e um desejo oculto de ser notado. O que você vê nesse saco de ossos? Perguntou um homem mais velho, se aproximando com um sorriso zombeteiro. Isso não é da sua conta, respondeu Helena, firme, sem desviar o olhar do cavalo. Com cuidado estendeu a mão. No começo ele se enrijeceu, mas depois, como se sentisse que não havia ameaça, aproximou lentamente o focinho. O contato foi breve, mas suficiente para que Helena tomasse uma decisão. Quando o leiloeiro anunciou a vez do cavalo, o ambiente ficou em silêncio. Sua voz, que antes era enérgica, agora soava apagada. Bem, senhoras e senhores, aqui temos um cavalo jovem que precisa de cuidados. Talvez alguém encontre um uso para ele. O silêncio era palpável. Ninguém levantou a mão. Alguns riram baixinho, outros simplesmente viraram a cabeça, como se não valesse a pena considerar a oferta. Então Helena levantou a mão. Eu quero. A declaração caiu como uma pedra na água. Todos a olharam com incredulidade. Você está brincando? Perguntou um homem zombando. Para que você quer esse animal? Só vai te dar problemas. Helena ignorou os comentários e se virou para o leiloeiro. Qual é o preço? O homem a olhou surpreso, como se não pudesse acreditar que alguém realmente quisesse aquele cavalo. Não muito. Apenas pague o mínimo e é seu. Ela entregou as notas com mãos firmes, ouvindo as risadas e os sussurros ao seu redor. Vendido, disse o leiloeiro, aliviado, enquanto finalizava a venda. Ao pegar a corda que segurava o cavalo, Helena se virou para ele. Vou te chamar de Teson, falou suavemente, acariciando seu focinho. Não se preocupe, garoto. Ninguém mais vai te rejeitar. Enquanto se afastavam do barulho do leilão, as vozes continuavam a ecoar atrás dela. Essa garota não sabe no que está se metendo. Ela vai se arrepender. Helena não olhou para trás, caminhando ao lado de Teson. Sentia uma mistura de incerteza e esperança dentro de si. Não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa: viu algo naquele cavalo que ninguém mais percebeu e não ia desistir tão fácil. Helena e Teson caminharam por horas em um caminho empoeirado que levava ao rancho da família. A cada passo, o cavalo parecia vacilar, como se suas patas estivessem no limite. Preocupada, Helena parou várias vezes para deixá-lo descansar.
Cada vez que olhava para ele, sua determinação aumentava. Calma, garoto, dizia em um tom suave, acariciando seu pescoço magro e suado. Estamos quase lá. Prometo que nunca mais você vai passar por isso. O caminho era solitário, cercado por campos secos e arbustos que se balançavam com o vento. Embora seu corpo estivesse cansado, a mente de Helena não parava de pensar no que acabará de fazer. Sabia que sua decisão era um grande risco. Havia gasto quase todas as suas economias em um cavalo que muitos consideravam inútil. Não conseguia esquecer os comentários das pessoas, as risadas, os olhares de incredulidade, os murmúrios de não tem jeito. Mas havia algo em Tesson que não podia ignorar. Talvez fosse seu olhar ou aquela sensação estranha de que estavam destinados a se encontrar. Helena sempre acreditou que os cavalos, assim como as pessoas, têm sua própria essência e que, às vezes, o que parece quebrado só precisa de alguém que acredite nele. Ao chegar ao rancho, o sol já estava se escondendo atrás das colinas, tingindo tudo de dourado e laranja. Sua casa era simples, mas acolhedora, uma estrutura de madeira com um pequeno estábulo. Seu avô, Dom Hector, estava na varanda afiando uma velha ferramenta. Era um homem idoso, com cabelo branco e mãos calejadas pelo trabalho. Ao vê-la chegar com Tesson, ele parou e semicerrou os olhos, observando em silêncio. E esse cavalo? Perguntou, finalmente, apoiando as mãos nos joelhos para se levantar. É meu, avô, respondeu Helena, parando em frente à casa. Suas palavras eram firmes, mas seu tom tinha um toque de nervosismo. Sabia que Dom Hector não era de julgar rapidamente, mas também não hesitava em dizer a verdade, por mais dura que fosse. O avô se aproximou devagar, examinando o cavalo com um olhar crítico. Ele deu algumas voltas ao redor de Tesson, observando suas patas, seu pelo e sua postura. O cavalo mal moveu a cabeça, exausto após a longa caminhada. Magro como um espantalho, murmurou Dom Hector. E parece que está há meses sem comida decente. Helena apertou os lábios, mas não desviou o olhar. Eu sei, avô, mas acho que ele pode se recuperar. Só precisa de tempo, cuidados e alguém que acredite nele. O idoso levantou uma sobrancelha, cruzando os braços. Tempo? Cuidados? Você sabe o que está dizendo, menina? Um cavalo nessas condições não só precisa de alimento e descanso. Precisa de muito trabalho e nem sempre responde como se espera. Estou disposta a tentar, disse Helena, sem hesitar. Dom Hector a olhou em silêncio. Finalmente assentiu levemente. Se você está tão certa, vá em frente. Mas será sua responsabilidade. Você terá que cuidar dele, treiná-lo e garantir que vale a pena o esforço. Helena sorriu, agradecida pela confiança implícita em suas palavras. Obrigada, avô. Não vou te decepcionar. Dom Hector apontou para o estábulo. Coloque-o no pequeno cercado por enquanto. Amanhã veremos o que podemos fazer. Helena levou Tesson para o cercado, onde havia preparado um lugar improvisado para ele. Desatou a corda que o prendia e o deixou livre. O cavalo não se moveu de imediato, apenas virou a cabeça e olhou para Helena, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Ela se agachou, pegou um balde com água fresca e o colocou à sua frente. Beba, garoto, você merece. Tesson bebeu com avidez, seu corpo relaxando a cada gole. Depois, Helena trouxe um pouco de feno e se sentou no chão, observando-o enquanto comia. Naquele momento percebeu o quão magro ele realmente estava, mas também notou algo que os outros haviam ignorado. A forma como Tesson mantinha a cabeça erguida, a maneira como observava cada movimento ao seu redor, mostrava uma força interna que ainda não havia desaparecido completamente. Quando o avô voltou mais tarde para ver como estavam as coisas, encontrou Helena dormindo ao lado do cercado, encostada na cerca. Tesson estava de pé, com as orelhas levemente levantadas, como se estivesse cuidando do descanso dela. Dom Hector sorriu para si mesmo e murmurou, talvez você tenha razão, menina, antes de voltar para casa. Naquela noite, sob um céu cheio de estrelas, começou uma relação de confiança e esperança entre Helena e Tesson. O caminho que tinham pela frente era longo e cheio de desafios, mas ambos compartilhavam algo que nem as risadas nem os preconceitos dos outros podiam quebrar. Uma fé inabalável no que poderiam se tornar. As primeiras semanas no rancho foram mais difíceis do que Helena esperava. Tesson chegou em um estado tão ruim que cada dia era uma luta para ganhar sua confiança e fortalecer seu corpo. Mesmo com comida e água à vontade, ele não comia o suficiente, como se estivesse acostumado a passar fome. Helena começava seus dias cedo, revisando o feno e misturando-o com suplementos para ajudar Tesson a recuperar os nutrientes que lhe faltavam. Passava horas sentada ao lado dele, falando em voz baixa enquanto o cavalo a observava com curiosidade e desconfiança. Calma, garoto. Você não precisa competir com ninguém. Este é o seu tempo e vamos aproveitá-lo.
O primeiro desafio apareceu poucos dias depois. Uma manhã, Helena decidiu levá-lo para o curral principal para que ele se movesse um pouco. Mas, assim que tentou guiá-lo em direção ao portão, Jason se tensionou. Seu corpo parecia paralisado e seus olhos estavam cheios de um medo que Helena nunca tinha visto antes. Está tudo bem, tranquilo, murmurou, segurando a corda sem puxá-la. Sabia que forçá-lo não ajudaria. Ao seu lado, o Sr. Hector observava da cerca apoiado em uma bengala. Esse cavalo está quebrado por dentro, disse ele. Não era uma crítica, mas uma observação de quem sabia o que estava falando. Esses olhos não mentem. Fizeram-lhe mal e agora ele pensa que cada passo pode ser uma armadilha. Então vamos consertá-lo, vovô, respondeu Helena, sem desviar o olhar de Jason. Mas faremos do jeito dele, não do nosso. Ela não insistiu mais naquele dia. Em vez de forçá-lo, sentou-se no chão ao lado do portão, deixando a corda descansar na poeira. Jason ficou em pé, imóvel no começo, mas aos poucos começou a relaxar. Passaram-se várias horas assim, em um silêncio quebrado apenas pelo vento e o canto dos pássaros. No dia seguinte, tentaram novamente e no seguinte, cada pequeno passo que Jason dava em direção ao curral era uma vitória para Helena. Embora os progressos fossem lentos, ela celebrava cada um como se fosse uma grande conquista. Quando finalmente cruzou o portão, Helena sentiu um nó de emoção na garganta. Eu sabia que você conseguia, disse com um sorriso, acariciando seu pescoço. O treinamento físico também foi difícil. Jason, que mal tinha forças para trotar, se cansava rapidamente. Helena fez um plano para ele recuperar sua resistência aos poucos. No início, ela apenas o fazia caminhar pelo curral, guiando-o com paciência. Depois introduziu pequenas corridas, sempre atenta para não exigir demais. Havia dias em que parecia avançar e outros em que o cansaço ou a falta de confiança o faziam retroceder. Mas havia algo em Jason que mostrava uma centelha de determinação. Apesar de sua fraqueza, ele nunca se rendia completamente. Cada vez que parecia estar no limite, encontrava forças para dar um passo a mais. O Sr. Hector, que era cético no começo, começou a se envolver no processo. Ele observava Helena enquanto trabalhava com Jason, oferecendo conselhos baseados em sua experiência. Não o apresse. Um cavalo não precisa apenas de força no corpo, mas também na mente. Se ele confiar em você, fará coisas que ninguém acreditaria serem possíveis. Uma tarde, enquanto Helena praticava com Jason no curral, o avô se aproximou com um velho pincel de madeira. Posso te ajudar com isso? Perguntou, estendendo o pincel para Helena. Ela sorriu e aceitou. Enquanto acariciava o dorso de Jason, o Sr. Hector começou a escovar seu pescoço com movimentos lentos e firmes. No início, o cavalo se tensionou, mas com o tempo relaxou sob o toque experiente do idoso. É curioso, disse o Sr. Hector. Esse cavalo me lembra um que tive quando era jovem. Era tão teimoso, tão desconfiado. Mas quando conquistou minha confiança, nunca encontrei um cavalo mais leal. Helena olhou para ele com curiosidade. O que aconteceu com ele? O Sr. Hector sorriu, embora sua expressão tivesse um toque de melancolia. Ele se tornou o melhor cavalo que já tive, mas isso foi porque eu lhe dei tempo. Nunca apresse um cavalo, Helena. Eles te ensinam a ser paciente e se você os ouvir, eles te devolvem tudo que você dá. Naquela noite, enquanto Helena se sentava ao lado do curral para observar Jason, lembrou-se das palavras de seu avô. Estava convencida de que Jason tinha algo especial, mesmo que o resto do mundo não o visse. E assim passaram-se os meses. Sob os cuidados constantes de Helena, Jason começou a se transformar. Seu corpo, antes magro e fraco, começou a se encher de músculos. Seu pelo escuro recuperou o brilho e seus movimentos se tornaram mais ágeis e seguros. Mas mais importante ainda, seus olhos, que antes refletiam medo e resignação, começaram a mostrar uma centelha de confiança. Helena sabia que ainda havia muito a fazer, mas a cada dia juntos, ela se convencia mais de que havia tomado a decisão certa naquele leilão. Embora o caminho estivesse cheio de obstáculos, não havia dúvidas em seu coração. Jason estava destinado a grandes coisas. O progresso de Jason era claro, mas Helena sabia que a verdadeira prova estava a caminho. Em uma tarde, enquanto o levava para o curral, o Sr. Hector apareceu com uma corda e uma sela velha que estava esquecida no celeiro. É hora de esse garoto sentir o que é ter um cavaleiro, disse ele, com um sorriso que misturava orgulho e um toque de desafio. Helena olhou para Jason, que estava calmo, pastando com as orelhas relaxadas. Apesar de todo o progresso que tinham feito, montar era um passo delicado. Um erro poderia arruinar a confiança que levaram tanto tempo para construir. Você acha que ele está pronto? Perguntou Helena, acariciando o pescoço de Jason. Não saberemos até tentarmos, respondeu o avô, enquanto colocava a sela sobre uma cerca.
Mas se alguém pode fazer isso, é você. Ele confia em você. Naquela noite, Helena ficou acordada mais do que o normal, pensando nos próximos passos. Desde que comprou Teson, sonhava em competir em eventos equestres não só pela glória, mas para mostrar que não importa de onde um cavalo vem, ele pode alcançar coisas incríveis. Mas ela não queria apressá-lo. Na manhã seguinte, com o sol mal aparecendo, levou Teson para o curral. A sela estava em um canto, e Helena se tomou seu tempo para que ele se acostumasse com ela. Primeiro, deixou Teson perto da sela, permitindo que ele a cheirasse. Depois, com movimentos lentos, colocou a sela sobre seu dorso, sem ajustá-la. Teson se tensionou no início, virando a cabeça para ver o que estava acontecendo. Helena o acalmou com palavras suaves e continuou acariciando-o até ele relaxar. Era um processo lento, mas necessário. Cada pequeno passo reforçava a confiança entre eles. Quando a sela estava bem ajustada, o Sr. Hector se aproximou. Bem, menina, agora vamos ver como ele reage quando você subir. Helena assentiu, mas não subiu imediatamente. Primeiro, caminhou ao lado de Teson, guiando-o pelo curral com a sela no lugar. O cavalo tropeçou algumas vezes, se movendo desconfortável, mas aos poucos começou a se acostumar com o peso. Finalmente, Helena respirou fundo e se posicionou ao lado do cavalo. Está bem, garoto, vamos tentar juntos. Com movimentos suaves, apoiou um pé no estribo e se impulsionou para cima, sentando-se com cuidado. Teson parou, tensionando os músculos como se não soubesse o que fazer. Helena manteve a calma, sem se mover demais, dando-lhe tempo para se adaptar. Isso mesmo, garoto, você está indo bem, disse, inclinando-se levemente para acariciar seu pescoço. Teson soltou um longo suspiro e pouco a pouco começou a caminhar. Seus passos eram inseguros no início, mas a cada volta no curral parecia ganhar confiança. Helena sentiu uma onda de emoção ao perceber que o cavalo não apenas aceitava sua presença, mas também começava a se mover naturalmente sob seu peso. O Sr. Hector, apoiado na cerca, observava com satisfação. Viu o que eu te disse? Ele não estava quebrado, só precisava de alguém que o lembrasse do que era capaz. Aquele dia marcou um novo começo para ambos. Agora que Teson aceitava a montaria, o próximo passo era treiná-lo para os eventos. Helena sabia que as competições de doma e salto exigiam disciplina e técnica, mas também intuição e conexão entre cavaleiro e cavalo. Semanas depois, chegou o momento de sair do rancho e enfrentar novos ambientes. Helena decidiu levar Teson para os campos abertos próximos, onde ele pudesse se acostumar a diferentes terrenos e sons. A primeira saída foi um caos. O barulho do vento entre as árvores e o estalar dos galhos o deixaram nervoso. Em um momento ele deu um salto inesperado, quase a derrubando. Não se preocupe, disse Helena, segurando as rédeas com firmeza, mas sem puxar. Estou com você. Apesar dos contratempos, continuaram. A cada dia, Teson se mostrava mais seguro, aprendendo a confiar não apenas em Helena, mas também em seu próprio corpo. A conexão entre eles se fortalecia e era evidente para qualquer um que os visse. O Sr. Hector, sempre que os observava à distância, não podia evitar sorrir. Esse cavalo não tem apenas força, comentou um dia a um amigo que veio visitá-lo. Ele tem coração, e isso é graças a Helena. O ponto de inflexão chegou uma tarde enquanto praticavam saltos básicos em um pequeno circuito que Helena havia montado. As primeiras tentativas foram desajeitadas, mas com paciência e repetição, Teson começou a coordenar seus movimentos. Quando finalmente conseguiu saltar sem derrubar as barras, Helena soltou um grito de alegria, abraçando-o com força. Você conseguiu, garoto. Eu sabia que você podia. Naquela noite, enquanto olhava as estrelas da varanda, Helena não pôde evitar sonhar com o que viria. Sabia que ainda estavam longe das grandes competições, mas pela primeira vez desde que o comprou, sentiu que Teson estava pronto para enfrentar o mundo. Embora o caminho não tivesse sido fácil, ambos estavam mostrando que o passado não define o futuro e que, com fé e esforço, qualquer obstáculo pode ser superado. Helena e Teson trabalharam sem descanso durante meses, superando cada obstáculo que aparecia. Haviam começado com o básico, mas agora Teson saltava com graça sobre obstáculos mais altos e executava movimentos precisos que mostravam a conexão única entre eles. No entanto, para Helena, o verdadeiro desafio era enfrentar o mundo competitivo. Uma manhã, enquanto revisava o calendário de eventos equestres locais, o Sr. Hector se aproximou com uma xícara de café na mão. Que você já decidiu? Helena suspirou, deixando a folha sobre a mesa. Há uma competição na cidade no próximo mês, mas não sei se estamos prontos ainda. Há tanto para polir. O Sr. Hector lançou-lhe um olhar sério. Escute, menina, ninguém começa sendo perfeito, mas se você continuar esperando o momento ideal,
esse momento nunca chegará. Teson está pronto e você também. Só falta você acreditar. Animada pelas palavras do avô, Helena se inscreveu na competição local. Era um evento pequeno, pensado para iniciantes, mas ainda assim era um grande passo. A ideia de competir diante de uma multidão de espectadores e outros cavaleiros experientes a deixava nervosa. O dia da competição chegou rapidamente. Helena preparou Teson com esmero, escovando-o até que seu pelo negro brilhasse sob a luz do sol. Ajustou a montaria com cuidado, certificando-se de que tudo estivesse perfeito. Pronto, garoto? Perguntou-lhe enquanto olhava em seus olhos. Teson respondeu com um suave relincho, como se entendesse o que estava em jogo. Quando chegaram ao recinto, o burburinho da multidão e o movimento constante de cavalos e cavaleiros deixaram Teson nervoso. Ele se movia inquieto, levantando a cabeça e resfolegando sempre que algo chamava sua atenção. Helena manteve a calma, guiando-o com firmeza enquanto lhe falava suavemente. Tranquilo, estamos juntos nisso, sussurrou, enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Quando chegou a sua vez, Helena percebeu que alguns participantes e espectadores a observavam. Muitos reconheceram o cavalo magro e desajeitado do leilão, que agora parecia diferente. Esse não é o cavalo que ninguém quis comprar? Ouviu um homem comentar perto da barreira. Sim, mas parece que o arrumaram. Embora eu duvide que ele esteja à altura, respondeu o outro rindo. Helena apertou os dentes, ignorando os comentários. Sabia que Teson era muito mais do que eles podiam ver. Quando finalmente chamaram seu nome, sentiu a adrenalina subir. Com firmeza montou em Teson e entrou na pista. Os obstáculos estavam dispostos em um circuito simples, mas exigiam precisão e confiança. Helena respirou fundo, ajustou as rédeas e deu o sinal. Teson começou com um trote seguro, que logo se transformou em um galope elegante. O primeiro obstáculo, uma barra baixa, foi superado sem problemas. Depois veio um salto mais alto e, embora Teson hesitasse por um segundo, ele o cruzou com um impulso que deixou a multidão em silêncio. Cada salto e cada giro mostravam o quanto haviam trabalhado juntos. Não eram perfeitos, mas a conexão entre Helena e Teson era clara para ela. Não se tratava de ganhar, mas de mostrar ao mundo que haviam conquistado juntos. Quando cruzaram a linha final, o público aplaudiu. Embora nem todos entendessem a importância do que tinham feito, muitos reconheceram o esforço e a dedicação. Helena abraçou Teson da cela, sentindo alívio, orgulho e gratidão. Na área de descanso, outros competidores vieram parabenizá-la. Um jovem chamado Manuel a olhou com curiosidade. Esse cavalo é o mesmo que vi no leilão há alguns meses. Helena sentiu, acariciando o pescoço de Teson. Sim, é ele. Seu nome é Teson e ele é muito mais do que qualquer um pensou. Manuel sorriu, impressionado. Você fez algo incrível. Esse cavalo tem algo especial, e você também. Quando anunciaram os resultados, Helena não esperava estar entre os primeiros. Para sua surpresa, ficaram em terceiro lugar. Ao receber a medalha, sentiu que algo havia mudado dentro dela. Não se tratava apenas de mostrar o valor de Teson, mas de abraçar a jornada que compartilhavam. Naquela noite, ao voltarem para o rancho, o Sr. Hector os esperava na varanda, com um olhar que misturava orgulho e ternura. Eu sabia que você conseguiria, menina, mas isso é apenas o começo. Helena sorriu, olhando para Teson. Eu sei, vovô, mas estou pronta para o que vier e sei que Teson também está. Com a primeira competição em seu currículo, o caminho para novas metas e desafios estava mais claro do que nunca. Os dias após a competição trouxeram uma mistura de emoções para Helena e Teson. A satisfação da conquista ainda ressoava em seu coração, mas também havia um novo nível de atenção que não haviam experimentado antes. Uma manhã, enquanto alimentava Teson no estábulo, o Sr. Hector apareceu com uma carta na mão. É para você, menina. Parece que alguém ficou impressionado. Helena limpou as mãos no avental antes de abrir o envelope. Dentro, havia um convite para participar de um evento regional de salto e doma, muito mais prestigioso do que a competição local. O convite vinha com uma nota do organizador. Queremos reconhecer sua dedicação e o vínculo evidente com seu cavalo. Estamos certos de que Teson tem um grande potencial, e seria uma honra tê-los entre os participantes. Helena sorriu, embora um leve nervosismo a invadisse. Participar de um evento desse tamanho significava enfrentar os melhores, mas também era uma chance de mostrar ainda mais o valor de Teson. O que você acha, vovô? Perguntou, mostrando a carta. O Sr. Hector leu com atenção e assentiu. Acho que este é o próximo passo. Mas prepare-se. Quanto mais alto você subir, mais críticos serão os olhos que te observam. E assim começaram a treinar novamente, mas agora com mais exigência. Helena contratou um treinador experiente para melhorar.
Luiz, o treinador, era um homem sério, mas justo, que logo percebeu algo especial em Tezon. Esse cavalo tem coração, mas também um espírito indomável, comentou um dia enquanto o observava saltar. Essa combinação é rara. Apenas certifique-se de que ele nunca perca a confiança que tem em você. É o que o torna único. O dia do evento regional chegou mais rápido do que Helena esperava. O local era imponente, com arquibancadas cheias de espectadores e cavaleiros montando cavalos bem treinados. Tezon, embora nervoso, parecia mais seguro do que na competição anterior. Sua postura era firme e suas orelhas estavam atentas a cada movimento de Helena. Enquanto se preparavam na área de aquecimento, Helena notou um grupo de homens observando-os à distância. No começo não lhes deu atenção, mas logo reconheceu um deles. Era o leiloeiro que havia vendido Tezon meses atrás. É esse o cavalo que ninguém quis comprar? Perguntou um dos homens, surpreso. Sim, mas parece que a garota viu algo que nós não. Veja o que ela fez com ele, respondeu o outro. Helena fingiu não ouvir, focando na sua preparação. No entanto, antes de sair para a pista, um dos homens se aproximou. Era robusto, com uma expressão de confiança que beirava a arrogância. Desculpe, senhorita, meu nome é Rodrigo. Estive no leilão onde você comprou este cavalo. Devo admitir que nunca imaginei que ele chegaria tão longe. É impressionante o que você conseguiu. Helena apenas assentiu, mantendo a guarda. Na verdade, continuou Rodrigo, gostaria de fazer uma oferta a você, por uma quantia considerável. O que você acha? Helena levantou o queixo e olhou nos olhos dele. Não está à venda. Tezon não é só um cavalo para mim. Ele é meu companheiro. Rodrigo sorriu como se não tivesse ouvido. Posso te oferecer mais dinheiro do que você jamais ganharia nessas competições. Pense em tudo que você poderia alcançar com um cavalo novo, um com melhor linhagem. Helena apertou as rédeas de Tezon, sentindo o cavalo se tensionar levemente, como se entendesse a conversa. Não importa quanto você me ofereça, não pode comprar o que ele e eu construímos. Tezon fica comigo. Rodrigo a olhou com incredulidade e encolheu os ombros. Como quiser, mas lembre-se das minhas palavras. Um cavalo assim não merece ser desperdiçado. Helena observou-o se afastar, sentindo uma mistura de orgulho e indignação. Sabia que muitas pessoas estavam olhando para eles, algumas admirando, outras esperando vê-los fracassar, mas ela não deixaria que isso a afetasse. Quando chegou sua vez, Helena e Tezon entraram na pista com determinação. Os obstáculos eram mais altos e o circuito mais complicado do que qualquer coisa que já tinham enfrentado, mas ela confiava plenamente em seu cavalo. Com cada salto e cada giro mostraram que não só estavam à altura do desafio, mas que podiam superá-lo. A conexão entre eles era clara e ao final do percurso, o público explodiu em aplausos. Embora não tenham ganhado o primeiro lugar, ficaram em segundo, um feito impressionante para sua primeira competição regional. Mas para Helena, o mais importante não era o troféu, mas a confirmação de que Tezon e ela eram uma equipe imbatível. Naquela noite, enquanto voltavam para o rancho, Helena pensou sobre o que havia acontecido. Sabia que o sucesso traria mais atenção e, com isso, mais desafios. Mas não importava quantas ofertas ou críticas enfrentassem, Tezon sempre seria muito mais do que um cavalo. Ele era seu companheiro, seu amigo, e juntos estavam prontos para enfrentar o que viesse. Se você está gostando da história, convido você a se inscrever no canal, deixar um like e um comentário. A meta é 20.000 inscritos. Continuamos com a história. Helena e Tezon continuaram subindo no mundo das competições equestres. O que começou como um sonho pessoal agora estava se tornando uma trajetória de destaque, e a conexão entre eles era o segredo do sucesso. Cada competição trazia novos aprendizados e lembrava o quão longe haviam chegado desde aquele leilão em que todos rejeitaram Tezon. Mas com a fama vieram os desafios. Após o evento regional, os rumores sobre o cavalo rejeitado que se tornou campeão começaram a circular entre os círculos equestres. Alguns o viam como um exemplo inspirador, enquanto outros eram céticos. Uma tarde, enquanto Helena praticava no curral do rancho, um carro elegante parou na entrada. Dele desceu um homem alto, vestido com um terno impecável. Ele parecia fora de lugar em um ambiente tão simples. Helena Martínez? Perguntou com uma voz firme. Helena desmontou de Tezon, observando-o com curiosidade enquanto o guiava em direção à cerca. Sim, sou eu. Em que posso ajudá-lo? E meu nome é Alberto Montoya. Represento um dos criadouros de cavalos mais prestigiados do país. Ele tirou um cartão e o estendeu. Tenho acompanhado seu progresso nas competições e devo dizer que estou impressionado. Seu cavalo Tezon é excepcional. Helena pegou o cartão, mas o observou com cautela. Obrigada.
Temos trabalhado muito para chegar até aqui. E isso é evidente, disse Montoya com um sorriso que não chegava aos olhos. E é por isso que estou aqui. Meu cliente está muito interessado em adquirir Tezon. Ele está disposto a te oferecer uma quantia considerável, mais do que qualquer prêmio que você poderia ganhar em uma competição. Helena sentiu seu peito se tensionar. A proposta não era diferente da que havia recebido no evento regional, mas desta vez vinha com um ar de profissionalismo que a incomodava ainda mais. Não está à venda, respondeu com firmeza, acariciando o pescoço de Tezon. Montoya não parecia surpreso. Entendo seu apego ao animal, mas quero que considere o que você poderia alcançar com esse dinheiro. Você poderia comprar um cavalo com melhor linhagem, um que te levaria ao nível mais alto deste esporte. Helena deu um passo à frente, colocando Tezon atrás dela como se quisesse protegê-lo. Montoya, não sei se você entende o que este cavalo significa para mim. Não é uma simples ferramenta de competição. Ele é meu amigo, meu companheiro. Tudo que conseguimos, conseguimos juntos. Não há quantia de dinheiro que possa comprar isso. Montoya a olhou por um momento antes de encolher os ombros. É uma pena, mas permita-me deixar algo claro. Neste mundo, os sentimentos não te levam longe. A grandeza tem um preço e tarde ou cedo, você terá que decidir se está disposta a pagá-lo. Com essas palavras, ele se virou e voltou para seu carro. Helena o observou partir, sentindo uma mistura de raiva e determinação ardendo em seu peito. Naquela noite, enquanto limpava os estábulos, compartilhou a conversa com Dom Hector. Ele a ouviu em silêncio, apoiado na pá que usava para mover o feno. Esses homens sempre aparecem quando veem algo que brilha, disse ele finalmente. Mas a verdadeira pergunta é, por que você está nesse caminho, Helena? Se for pela glória, talvez um dia te convençam. Mas se for por algo mais, nada do que te oferecerem vai te fazer duvidar. Helena pensou nas palavras dele enquanto olhava para Tezon, que descansava tranquilo em seu estábulo. Seu olhar se suavizou ao lembrar dos momentos em que o mundo o havia rejeitado e como, juntos, desafiaram todas as probabilidades. Não estou aqui por troféus, vovô, respondeu ela. Estou aqui porque quero mostrar que o valor não depende do que os outros pensam e porque Tezon merece brilhar, não para eles, mas para si. Dom Hector assentiu com um sorriso e disse, então siga em frente, menina. Mas não se esqueça de que quanto mais você subir, mais vão tentar te derrubar. Helena sabia que ele estava certo. À medida que sua reputação crescia, os desafios também aumentavam. Mas ela estava decidida a proteger o que haviam construído, não importando o custo. Com essa determinação, continuaram treinando, se preparando para o próximo grande campeonato nacional de salto. Ali, enfrentariam não apenas os melhores do país, mas também as expectativas e preconceitos que ainda pesavam sobre eles. Para Helena, não havia maior satisfação do que mostrar mais uma vez que Tezon era muito mais do que um simples cavalo, ele era um campeão em corpo e espírito. O dia do Campeonato Nacional de Salto chegou, e o ar estava carregado de tensão e emoção. Para Helena não era apenas um evento, mas uma chance de mostrar que ela e Tezon pertenciam ao nível mais alto do esporte equestre. O local do campeonato era imponente, com enormes arquibancadas cheias de espectadores, um ambiente vibrante de vozes e relinchos. Cavalos de linhagem impecável e cavaleiros experientes passeavam pela área de aquecimento, cada um irradiando confiança. Pronta para isso, menina? Perguntou Dom Hector, colocando uma mão firme sobre o ombro de Helena enquanto observavam a pista de longe. Ela respirou fundo e olhou para Tezon, que apesar do burburinho estava tranquilo e atento, como se soubesse que aquele era seu momento. Estamos prontos, vovô. Aconteça o que acontecer, faremos juntos. As provas eram divididas em duas etapas, um percurso inicial com obstáculos de altura média e um circuito mais técnico e desafiador. Apenas os melhores passariam para a segunda rodada, e Helena sabia que cada salto precisava ser perfeito se quisesse avançar. Quando anunciaram sua vez, os murmúrios começaram nas arquibancadas. Embora muitos já tivessem ouvido falar de Helena e Tezon, outros ainda duvidavam que um cavalo rejeitado em um leilão pudesse competir contra animais criados especificamente para esses eventos. Helena montou com calma, ajustando as rédeas enquanto guiava Tezon em direção à pista. O público ficou em silêncio quando ambos se posicionaram na linha de partida. Vamos, garoto, é nossa oportunidade, sussurrou Helena, acariciando suavemente o pescoço de Tezon. O apito soou e Tezon arrancou com um galope fluido. O primeiro obstáculo era um salto triplo alto e largo. Com um movimento poderoso, Tezon o superou sem esforço, arrancando aplausos tímidos da multidão. Um a um, os obstáculos foram superados pela destreza do cavalo e pela precisão de Helena. Cada curva, cada salto,
Era uma demonstração do trabalho incansável que ambos haviam realizado. Quando cruzaram a linha final sem penalizações, as arquibancadas explodiram em aplausos. O número 47, Helena Martins, e seu cavalo Teson, se qualificam para a segunda rodada com um tempo excelente, anunciou o locutor. Helena exalou profundamente, sorrindo enquanto acariciava Teson. Conseguimos, garoto, conseguimos. Na área de descanso, recebeu olhares de admiração e incredulidade de outros competidores. Alguns se aproximaram para parabenizá-la, enquanto outros se mantinham à distância, observando-a com ceticismo. Entre os que se aproximaram estava Manuel, o jovem cavaleiro que havia conhecido na competição regional. Eu sabia que você tinha algo especial, mas isso foi incrível, disse ele com um sorriso genuíno. Obrigada, Manuel. Teson é quem faz todo o trabalho, respondeu Helena com modéstia, coçando atrás das orelhas do cavalo. O segundo percurso era muito mais técnico, com curvas fechadas, combinações complexas e obstáculos imponentes. Helena observou os outros competidores enquanto completavam suas voltas, cada um mostrando habilidades impressionantes. Quando chegou sua vez, mais uma vez sentiu os olhares do público e dos juízes fixados neles. Desta vez a pressão era ainda maior, mas Helena sabia que precisava se concentrar no que realmente importava, sua conexão com Teson. O segundo circuito seria um desafio monumental. No terceiro obstáculo, uma combinação complicada em zigue-zague, Teson hesitou um pouco. Mas com a firme orientação de Helena, ele recuperou o ritmo e passou por ali sem dificuldades. O coração de Helena batia rápido enquanto se aproximavam do último desafio, um salto duplo altíssimo que parecia feito para assustar. Teson galopou com determinação e com um impulso forte eles voaram, aterrissando do outro lado sem tocar nas barras. A multidão explodiu em aplausos. Helena inclinou a cabeça para Teson, murmurando um agradecimento enquanto o locutor anunciava seu tempo, o segundo melhor de toda a competição. Quando chegou a hora da premiação, Helena e Teson subiram ao pódio para receber a medalha de prata. Embora não fosse o ouro, essa conquista tinha um significado muito maior. Nas arquibancadas, Dom Hector sorria com orgulho, enquanto Manuel aplaudia entre a multidão. Mas, entre os presentes, Helena também viu rostos conhecidos. Rodrigo e Montoya observavam de longe, com expressões que variavam entre admiração e inveja. Enquanto segurava a medalha, Helena sussurrou: "Este é apenas o começo, Teson. Juntos, chegaremos ainda mais longe." Naquela noite de volta ao rancho, Helena e Dom Hector celebraram em silêncio, olhando as estrelas do alpendre. Para Helena, o sucesso não era medido em troféus ou medalhas, mas na força da conexão que tinha com Teson, uma conexão que era inquebrantável. Meses após o campeonato nacional, Helena e Teson se tornaram figuras conhecidas no circuito equestre. Sua história inspirava muitos, especialmente aqueles que acreditavam em segundas chances. Mas com a fama, veio uma nova onda de atenção que testaria tudo o que Helena havia construído ao lado de Teson. Em uma manhã fresca, enquanto treinava no rancho, Dom Hector apareceu correndo da casa com uma expressão séria. Ele segurava um jornal. "Menina, você precisa ver isso", disse, estendendo o jornal. Helena parou de montar e pegou o jornal. Na capa, havia uma foto dela e de Teson durante o último campeonato, com um título chamativo: "O cavalo rejeitado, o campeão inesperado que todos querem comprar." O artigo falava sobre sua ascensão nas competições e mencionava o leilão onde Teson foi ignorado. Agora com vários criadores e empresários oferecendo quantias exorbitantes para comprá-lo. "Não podem estar falando sério", murmurou Helena irritada. "Acredite", respondeu Dom Hector. "Desde que você ganhou essa medalha de prata, todo mundo colocou os olhos em você. E em você também." Antes que pudesse responder, um carro preto parou na entrada do rancho. 3 homens bem vestidos desceram. Helena reconheceu um deles imediatamente: Rodrigo, o homem que tentou comprar Teson no campeonato regional. "O que eles querem agora?", perguntou Helena em voz baixa, enquanto Dom Hector se aproximava dos homens. "Calma, menina. Vamos ver o que eles dizem. Mas não se esqueça de quem você é nem por que faz isso", aconselhou seu avô antes de abrir a porta do estábulo para recebê-los. Rodrigo foi direto ao ponto. "Senhorita Martins, sei que já nos encontramos antes, mas hoje venho com uma proposta formal. Meu cliente está disposto a pagar 5 milhões pelo seu cavalo. Isso inclui um contrato para você como treinador em nossas instalações." Helena cruzou os braços, mantendo uma postura firme. "Já lhes disse antes, Teson não está à venda. Nem por 5 milhões, nem por 10. Não importa quanto me ofereçam." Rodrigo sorriu, como se estivesse acostumado a que ninguém rejeitasse uma oferta tão alta. "Entenda, senhorita Martins, isso não é apenas um negócio.
É uma oportunidade para você. Você poderia treinar outros cavalos, competir em níveis internacionais. Por que se limitar a um único cavalo? O sangue de Helena ferveu. Ela deu um passo à frente e apontou para Tesson, que os observava do curral. Você sabe o que esse cavalo significa para mim? Quando todos vocês o desprezaram, eu o vi pelo que ele é, um lutador, um campeão. Tudo o que consegui foi com ele. Não porque ele tem a linhagem perfeita, mas porque ele tem coração. E isso é algo que vocês nunca entenderão. Os homens se olharam, surpresos com a firmeza de sua resposta. Rodrigo tentou um último argumento. Entendemos sua conexão emocional, mas sentimentos não ganham competições, senhorita. Pense bem, 5 milhões é mais dinheiro do que você verá em toda a sua vida. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Finalmente levantou o queixo e olhou Rodrigo nos olhos. Tesson não tem preço. Ele é meu companheiro, minha família, e eu nunca vou traí-lo por dinheiro. Então, se vocês terminaram de tentar me convencer, eu agradeceria que se retirassem. Rodrigo franziu a testa, mas sabia que não tinham mais nada a dizer. Sem se despedir, ele e seus acompanhantes voltaram para o carro e se afastaram do rancho. Quando o barulho do motor se dissipou, Dom Hector soltou uma gargalhada. Isso vai dar a eles algo em que pensar. Não acho que voltem a te incomodar. Helena sorriu, embora ainda sentisse a adrenalina em seu peito. Ela olhou para Tesson, que agora corria livremente pelo curral, e caminhou até ele. Quando chegou ao seu lado, apoiou a testa na dele e fechou os olhos. Prometi proteger você, lembra? Não importa o que aconteça, sempre estaremos juntos. Tesson bufou suavemente como se entendesse cada palavra. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre o rancho, Helena se sentou ao lado de Hector, o dono, no alpendre. Você acha que fiz a escolha certa? Perguntou, olhando para o horizonte. O velho ajeitou o chapéu e respondeu, uma escolha certa nem sempre é a mais fácil ou a mais lucrativa, mas se você pode dormir tranquila, sabendo que não traiu o que ama, então sim, você fez a escolha certa. Helena sentiu em silêncio. No fundo, ela sabia que o verdadeiro valor de Tesson não estava no que os outros ofereciam por ele, mas em tudo o que haviam construído juntos. O tempo passou, mas a ligação entre Helena e Tesson nunca se quebrou. Eles não ganharam todos os campeonatos, mas conseguiram o mais importante, inspirar outros a acreditar no que parecia impossível. Tesson se tornou uma lenda não só pelas vitórias, mas pela sua história de superação. Sempre que Helena contava como comprou em um leilão onde ninguém mais via valor nele, as pessoas ficavam surpresas e admiradas. Um dia, depois de um dia tranquilo no rancho, Hector se aproximou com um caderno velho nas mãos. Helena, que estava escovando Tesson sob o sol, olhou curiosa. O que é isso, vovô? Perguntou, parando de escovar. É algo que você deveria começar a escrever, respondeu ele, entregando o caderno. Sua história e a de Tesson não são para se gabar, mas para que outros leiam e entendam o que significa não desistir. Helena abriu o caderno e sorriu ao ver as páginas em branco. Você acha que alguém vai querer ler? Dom Hector olhou para ela com um sorriso de orgulho. Acredite em mim, menina, essa história pode mudar vidas. Inspirada pelas palavras do avô, Helena começou a escrever à noite, enquanto Tesson descansava em seu estábulo. Ela se lembrou de cada detalhe da jornada deles, do leilão, dos treinos, dos campeonatos e dos momentos em que quase desistiram. Mas também escreveu sobre a força de Tesson, sua lealdade e como ele mostrou que o verdadeiro valor de um campeão não está no sangue, mas no coração. Quando o caderno ficou cheio, Helena decidiu publicá-lo como um livro chamado Asterisco Tesson, a história do cavalo que ninguém quis asterisco. O livro fez sucesso não só entre os amantes de cavalos, mas entre todos que um dia se sentiram subestimados. Enquanto isso, Tesson aproveitava seus anos de aposentadoria no rancho. Mesmo sem competir, ele continuava trotando animado, brincando no curral e recebendo carinho das crianças que vinham aprender sobre cuidados com os cavalos. Em uma dessas visitas, um menino se aproximou timidamente de Helena. É verdade que este é o cavalo do livro? Ele perguntou, apontando para Tesson, que pastava tranquilamente sob uma árvore. Sim, é ele, respondeu Helena com um sorriso. E é verdade que ninguém o queria? O menino perguntou. Helena sentiu e se inclinou para ficar na altura dele. Ninguém o queria no começo, mas ele sempre foi especial. Ele só precisava que alguém acreditasse nele. O menino olhou para Tesson com admiração antes de correr até ele, rindo enquanto acariciava seu pelo macio. Naquela noite, Helena foi dormir sabendo que cumpriu a promessa que fez a Tesson de protegê-lo, cuidar dele e mostrar ao mundo seu verdadeiro valor.
E assim a história de um cavalo rejeitado em um leilão se tornou uma lenda, não só nas pistas, mas nos corações de todos que um dia sonharam em superar o impossível. Se você chegou até aqui, deixe um comentário avaliando a história e compartilhe com quem gosta de histórias de animais.